Alguma vez se perguntou o que se passa na mente de uma mulher quando fica excitada? O que está prestes a descobrir pode mudar a sua vida para sempre. Muitos homens acreditam que já sabem tudo sobre intimidade, mas há verdades científicas e psicológicas que apenas alguns compreendem verdadeiramente. E a pior parte, se não estiver ciente disto, poderá estar a prejudicar a sua vida sexual sem sequer se aperceber. Fique até ao fim, porque hoje vai descobrir os segredos do desejo, do prazer e da atração que 90% dos homens desconhecem. Antes de começarmos, clique em Gosto e inscreva-se, porque o que está prestes a aprender dar-lhe-á uma vantagem rara. A excitação feminina não é apenas física, é profundamente psicológica. Sim, o desejo pode ser despertado pelo toque ou por sinais visuais, mas o que realmente excita uma mulher acontece na sua mente. A imaginação, as emoções e as memórias desempenham um papel poderoso na formação da forma como nos sentimos e reagimos à atração. Quando uma mulher se masturba a pensar em alguém, não é apenas porque acha essa pessoa fisicamente atraente. Isto significa que o indivíduo desencadeou algo mais profundo do que um desejo passageiro. Talvez seja a sua confiança, o seu sentido de humor, o seu ar de mistério, ou simplesmente a forma como ele a faz sentir vista de forma única e especial. Isto reflete uma ligação profunda, porque a sua atração não é apenas física, é emocional e psicológica também. É aqui que muitos homens erram. Pensam que o apelo físico é tudo. Acreditam que um corpo bonito ou um rosto bonito são suficientes para atrair e manter o interesse de uma mulher. Mas a verdade é muito diferente. Embora atingir a aparência possa chamar a sua atenção ao início, o que realmente a cativa é a forma como se sente quando está perto de si. As mulheres são altamente receptivas a sinais emocionais e subtis. Um tom de voz confiante, um gesto de proteção, uma conversa envolvente ou fazê-la rir podem excitá-la mais do que uns abdominais definidos. Há até estudos que mostram que a atração de uma mulher por um homem pode aumentar à medida que o vai conhecendo melhor, algo que acontece com muito menos frequência com os homens. Se conseguir que ela sinta emoções intensas, surpreendê-la e criar momentos de tensão que alternam com momentos de calma, o cérebro dela começará a associá-lo a emoções intensas. E quando isso acontecer, o desejo dela por si tornar-se-á muito mais forte e duradouro do que qualquer atração baseada apenas na aparência. Por isso, se quer realmente ser atraente para uma mulher, pare de ficar obcecado com a sua aparência e comece a concentrar-se na forma como a faz sentir. Porque a verdadeira atração não se mede em massa muscular ou em roupas de marca. É construída na ligação emocional e mental que cria com ela. E por falar em sentimentos, há algo que a maioria dos homens não sabe. Algo que pode fazer a diferença entre uma experiência sexual mediana e uma verdadeiramente satisfatória. A maioria das mulheres gosta mais de estimulação oral do que de penetração. Por quê? Tudo se resume à anatomia. O clitóris é o epicentro do prazer feminino. Não é apenas mais uma parte do corpo. É o único órgão humano cujo único propósito é sentir-se bem. Com mais de 8.000 terminações nervosas, é uma área incrivelmente sensível. Para comparação, o pênis tem cerca de 4.000, menos de metade. Eis um fato que pode surpreendê-lo. Mais de 80% das mulheres precisam de estimulação do clitóris para atingir o orgasmo. Isto significa que, embora a penetração possa ser boa por si só, muitas vezes não é suficiente. Muitas pessoas podem gostar de sexo, mas nunca atingir o clímax simplesmente porque lhes falta o tipo certo de estímulo. Por isso, se acha que o tamanho é o que importa, está na hora de mudar essa mentalidade. O que realmente importa é o quanto se compreende e estimula o corpo de uma mulher. Muitos homens ainda acreditam que um pênis maior significa mais prazer, mas, na realidade, o segredo é a técnica e a atenção ao clitóris. Outro fator crucial: ritmo e paciência. Ao contrário dos homens, que conseguem atingir o orgasmo em apenas alguns minutos, as mulheres necessitam geralmente de mais tempo e de uma estimulação consistente. Seja sexo oral ou outro tipo de estimulação externa, a consistência é tudo. Movimentos bruscos ou mudanças de ritmo demasiado rápidas podem interromper o processo, levando não a mais prazer, mas a menos. Por isso, se quer realmente melhorar a sua vida sexual, pare de se focar tanto na penetração. Concentre-se no que realmente importa. Aprenda a estimular o
clitóris corretamente. Isto não só trará mais prazer ao seu parceiro, como também fortalecerá o vínculo entre vocês e aprofundará naturalmente o desejo mútuo. Porque quando uma mulher sente prazer real consigo, ela vai querer voltar a essa experiência vezes sem conta. Outro erro comum que muitos homens cometem: movendo-se muito rapidamente. No mundo acelerado de hoje, muitas pessoas encaram o S. Enquanto um homem pode ir de 0 a 100 em segundos com apenas um gatilho visual, a excitação de uma mulher leva tempo. Não se trata apenas de despertar o desejo, trata-se de permitir que o corpo e a mente se sincronizem totalmente com a experiência. O corpo dela reage de forma diferente ao prazer. A lubrificação, o aumento do fluxo sanguíneo para as zonas erógenas e a prontidão psicológica são passos essenciais para o orgasmo. Quando as coisas acontecem demasiado depressa, o seu corpo pode não estar preparado, e isso pode diminuir o prazer ou até tornar o sexo desconfortável ou doloroso. Mais uma coisa: depois do sexo, muitas mulheres desejam uma ligação emocional, enquanto os homens se sentem frequentemente sonolentos ou distantes. E há uma razão biológica para isso. Quando um homem tem um orgasmo, o seu corpo liberta prolactina, uma hormona que reduz a excitação sexual e provoca sensações de fadiga e satisfação. As mulheres, por outro lado, libertam oxitocina e endorfinas, substâncias químicas que promovem a ligação, a proximidade emocional e a felicidade. Esta diferença química pode causar decepção em muitos casais. A mulher quer conectar-se, o homem quer dormir. Mas se realmente quer destacar-se na cama, precisa de entender isso. Reserve alguns minutos depois do sexo para abraçar, beijar ou simplesmente ouvir o seu parceiro. Isto pode fazer uma grande diferença na sua ligação emocional. De facto, os estudos mostram que os casais que praticam o vínculo pós-sexo têm relações mais fortes e vidas sexuais mais gratificantes. Por isso, se quer ser um amante inesquecível, lembre-se disto. Não se trata apenas do que acontece na cama. Trata-se da forma como lida com tudo antes, durante e depois. Dê à sua parceira o tempo que ela precisa para ficar excitada, o espaço para desfrutar do momento e, o mais importante, solidifique a ligação emocional mais tarde.